comigo, por favor. Eu gostaria que você fosse comigo lá no Novo Testamento, num livrinho bem pequenininho chamado Segunda Carta a Timóteo, tá bem? Acha lá, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 1 e 2 apenas. Eu gostaria de abençoar cada um de vocês, amigos que estão conosco aqui, irmãos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês, cada família que está conectada conosco, adorando conosco por meio da internet, que Deus abençoe. E esse momento nós vamos ter contato com a palavra de Deus, estamos sensíveis para o que o Espírito Santo quer falar conosco. E a palavra que eu tenho no meu coração, ela tem um tema, é um convite, é uma chamada para cada um de nós, para seguirmos o fluxo do reino de Deus. Essa é a chamada do Senhor para mim e para você. Siga o fluxo, segue o fluxo do reino de Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para ministrar também a outros. Amém, meus queridos? A Bíblia, ela fala muito sobre viver a vontade de Deus. E eu vou acreditar que, para nós que estamos reunidos aqui nesse culto, isso seja também algo natural e comum entre nós. O anseio por conhecer, por viver a vontade de Deus. Muito provavelmente a maioria de nós que estamos aqui já oramos mais de uma vez na nossa vida, pensando em Deus, e oração é isso, né? De vez em quando, algumas pessoas, e eu acho isso compreensível, tá bem? Eu não falo isso com julgamento de maneira alguma, mas às vezes uma ou outra pessoa pode se sentir meio desconfortável e não à vontade para orar. Algumas vezes eu já ouvi pessoas falarem comigo: mas pastor, eu não sei orar. E eu normalmente encorajo dizendo: é claro que você sabe orar, porque orar é muito simples. Orar é uma experiência de comunicação com Deus. A gente pensa em Deus e a gente fala as palavras que estão no nosso coração, crendo que Ele está ouvindo o que a gente está pensando, sentindo e falando. E é muito comum, gente, nas nossas orações, a gente falar para Deus: Deus, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero conhecer a Tua vontade. E essa é uma oração justíssima. É uma oração excelente. Jesus, quando Ele deixou um exemplo de oração, que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso, lá, Mateus capítulo 6, Evangelho de Lucas também, Jesus ficou registrado ali esse ensino de Jesus. Na oração do Pai Nosso, Ele fala sobre isso. Chega num momento que Ele vai nos ensinar que podemos dizer a Deus: seja feita a Tua vontade, assim na terra, assim na minha vida, como ela é nos céus. Mas uma coisa, queridos, que a gente precisa entender, um detalhe importante no meio disso, é que a vontade de Deus, ela é muito maior do que nós mesmos. Já que estamos falando sobre vontade de Deus, quando nós pedimos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a dimensão correta, real, do que nós estamos pedindo a Deus. Fazer a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, não é desejar que apenas um problema na nossa vida que nós estamos lidando seja resolvido. Isso é muito pouco para a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus não é apenas que algo na nossa família, ou uma pessoa na nossa família se encaminhe. Isso é muito pouco quando nós falamos da vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é grande, ela é abrangente. A vontade de Deus envolve tudo nas nossas vidas, as nossas vidas por completo. E vou dizer além, ela é maior do que nós mesmos. Às vezes, a gente fala sobre vontade de Deus como se a gente estivesse pensando só na gente.
Os outros são os outros. Cada um corre atrás do seu. Hoje em dia tem uma frasezinha que algumas pessoas usam no popular, né? Você que lute, né? Cada um corra atrás da vontade de Deus para a sua vida. E é assim que deve ser. Não, não é assim. A vontade de Deus, ela envolve os outros. A vontade de Deus, ela é uma história que nós fazemos parte dela. Não é ela que faz parte da nossa vida. O plano de Deus para as nossas vidas, ele não é um pacotinho preparado como um presentinho exclusivamente para nós. A gente precisa guardar isso. A gente precisa ter o nosso coração aberto para a gente entender isso. Que é bom, que é totalmente pertinente, que a gente deseje a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, experimentar, viver a vontade de Deus. Mas que quando nós pedimos isso, assim como uma vez eu ouvi um pastor falando sobre a gente estar preparado quando nós oramos a Deus pedindo: Senhor, quebra a minha vida e faz ela de novo. Muda a minha vida, Senhor. Toca na minha vida, mexe com a minha vida. E às vezes a gente tem uma fome, um desejo tão grande que a gente vai fundo assim no nosso anseio, na nossa súplica. Ok, é importante, é maravilhoso pedirmos isso. É alguém que quer ter a sua vida revolucionada pelo poder de Deus. Mas a gente nunca pode perder de noção o que isso pode implicar. Que Deus, ao atender às nossas orações, Ele vai tocar nas nossas vidas num nível muito maior, muito mais amplo do que a gente às vezes imaginava ou sequer esperava. A gente precisa entender que pensar sobre o reino de Deus, que pensar sobre a vontade de Deus, queridos, é algo que tem a ver com nós e não algo que tem a ver com eu somente. A gente precisa aprender e entender a pensar que a vontade de Deus para as nossas vidas, fazendo parte de um plano maior, que também vai envolver a vontade de Deus para a sua vida, e para a vida do outro, e para a vida do outro, e do outro, e do outro. E é por isso que nessa noite a gente está falando sobre seguir o fluxo do reino de Deus. Porque a vontade de Deus, entendendo que ela é muito maior do que as nossas próprias vidas, ela vai tocar todas as pessoas que estão em volta de nós também. Ela não vai ser só algo que tem a ver conosco aqui dentro, mas ela vai ter a ver com tudo que tem a ver com as nossas vidas. Todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas. E é por isso que o nível, nestes versos, voltando os olhos para estes versos, o nível de relacionamento entre pessoas que é expressado aqui nesses versos, ele é como esse fluxo que a gente está falando nessa noite, envolvendo várias pessoas. Eu não sei se você percebeu à medida que a gente foi lendo, porque estes 2 versos, ele vai dizer de pelo menos 4 níveis de pessoas. Esse livro da Bíblia, ele foi registrado e transmitido por um homem de Deus, através da vida de um homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Tanto que o nome desse livro é A Carta de Paulo a Timóteo. Então, é um homem de Deus que está transmitindo pelo poder do Espírito Santo uma mensagem para outro homem de Deus, que era Timóteo. O apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, um jovem pastor. E nestes 2 versículos deste contato, dessa mensagem aqui, é dito que, Timóteo, aquilo que tem a ver com o reino de Deus em relação à minha vida e à tua vida, vai além das nossas vidas, das vidas de nós dois. Mas que você transmita a outras pessoas que transmitirão a outras. Como um fluxo, vida na vida. A relação entre o apóstolo Paulo e Timóteo era uma relação muito intensa e muito abrangente. Nós estamos falando, por exemplo, de um apóstolo, que é um missionário, um mensageiro, escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que está aqui se conectando em comunhão no Espírito de Jesus,
com um outro homem de Deus, um jovem pastor que era Timóteo. O relacionamento deles também não ficava só nesse, vamos dizer, esse coleguismo, esse companheirismo ministerial, missionário, mas ia além. Porque no começo do versículo 1, a maneira como o apóstolo se refere ao pastor, ele chama de algo muito carinhoso. O apóstolo Paulo se dirige a Timóteo de uma maneira muito afetiva, ele chama de filho. É algo que vai para um outro nível, também no relacionamento entre pai e filho. Isso é algo que envolve afeto. Timóteo tinha um lugar especial no coração do apóstolo Paulo, mas também envolve um nível de intimidade espiritual entre eles. O apóstolo Paulo era um pai espiritual sobre a vida de Timóteo, porque Timóteo não foi ganho para Cristo Jesus por meio de Paulo, mas todo o crescimento espiritual, todo o processo de amadurecimento espiritual de Timóteo foi por meio da vida de Paulo. Paulo se doou, Paulo investiu na vida de Timóteo. O relacionamento deles dessa forma também, como filho espiritual, pai e filho espiritual, também era um relacionamento de discípulo e de discipulador. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está compartilhando com o seu filho espiritual tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que ele foi enchido, toda a graça que ele recebeu do Senhor Jesus. Timóteo, está à tua disposição. Eu quero compartilhar tudo com você. Tudo que eu tenho aprendido, tudo que Deus tem feito na minha vida, me moldado, me transformado, tudo que Deus tem me revelado, tudo que Jesus tem me ensinado da vida dele, eu quero que você também receba. Eu quero compartilhar com você para que você viva aquilo que eu vivo, para que você conheça aquilo que eu conheço também. A relação deles então era riquíssima de comunhão, era riquíssima de cuidado, era riquíssima de amadurecimento, e esse era o fluxo do relacionamento entre eles. E essa relação, como é expressada aqui, ela não deveria ser uma coisa fechada, exclusiva entre eles, mas ela deveria seguir além da vida de Timóteo também. Ela deveria se estender sobre as vidas de outros irmãos, outros discípulos, outros seguidores de Jesus Cristo, outras pessoas que têm fome da vontade de Deus, outras pessoas que querem fazer parte do mover do reino de Deus nesta terra. E assim, juntos no mesmo fluxo, todos eles estariam experimentando os planos da vontade de Deus, um participando da vida do outro. Aquilo que Deus está fazendo na vida de Paulo se estenderia sobre a vida de Timóteo, se estenderia sobre a vida de outro irmão, e de outro irmão, e de outra pessoa, enfim. De maneira que, queridos, a gente pode perceber que a vontade de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, imagine só o que está acontecendo aqui. A vontade de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, o que Deus estava querendo fazer na vida dele, poderia se estender até mesmo sobre as vidas de pessoas que ele nem conheceu. Mas porque ele decidiu fazer parte do fluxo, por meio do que Deus fez na vida dele, pessoas que talvez ele nunca saberia o nome, pessoas que talvez ele nunca teria contato, poderiam também estar fazendo parte do fluxo do reino de Deus por causa do que Deus fez na vida dele. Porque ele estava sensível para o mover do reino de Deus. Porque ele estava sedento por viver a vontade de Deus. Porque ele estava entendendo que a vontade de Deus era algo que era muito maior do que somente pensar na vida dele. De maneira isolada, de maneira simples. Então, meus queridos, existe uma chave espiritual por trás disso daqui. Que à medida que a gente vai seguindo o fluxo do reino de Deus, à medida que nós vamos buscando viver a vontade de Deus, um na vida do outro, o plano de Deus também vai se cumprindo nas vidas de cada um de nós pessoalmente. Isso daqui revira totalmente a maneira de pensar que às vezes a gente carrega. Sabe por quê? Porque não são poucas as pessoas que entendem que o caminho certo, que o caminho natural é assim: eu primeiro preciso resolver a minha vida.
E eu quero enfatizar muito sobre isso nessa noite. Querido, querida, mantenha o teu coração aberto em nome de Jesus. Não são poucos os que pensam, não, primeiro eu preciso pensar, eu preciso buscar que Deus resolva a minha vida. Eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser consertado, eu preciso ser moldado, os meus problemas precisam ser resolvidos, para que aí eu tenha condições de pensar na vida do outro. E não é assim que funciona. Nunca vai dar certo se a gente pensar desse jeito. Porque pensar desse jeito nunca vai chegar. É à medida que eu faço parte do fluxo. É à medida que eu deixo Deus usar a minha vida. E isso tem a ver com todas as pessoas ao meu redor. E eu vou percebendo que neste fluxo Ele vai também trabalhando na minha vida. Entenda o seguinte, querido, querida, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente deseja tanto a vontade de Deus. E a resposta que Deus tem para nós é: a minha vontade não se cumprirá na sua vida. Presta atenção aqui, olha aqui para mim, por favor. A minha vontade não se cumprirá na sua vida enquanto você não seguir o meu fluxo. Enquanto você não seguir o fluxo do meu reino nesta terra. E às vezes nós ficamos parados esperando. Não, Deus, vem e faz primeiro na minha vida. Muda a minha vida. Conserta tudo na minha vida. E se quando tiver tudo certinho, tudo prontinho, tudo bonitinho comigo, aí eu farei parte do fluxo. Não é assim que o reino de Deus funciona. Não é assim. E a gente não precisa ter medo. Ah, mas eu me sinto incapaz. Ah, mas eu me sinto impotente. Porque isso faz parte desta palavra aqui também. As nossas limitações, as nossas incapacidades, aquilo que a gente acha que não pode, é natural. E isso não é ruim. Isso é saudável. É assim como foi ministrado agora há pouco aqui no momento de oração intercessória. Isso nos ajuda a nos colocarmos no devido lugar, do quanto nós precisamos de Deus na nossa vida. E é essa que é a questão que é falada aqui. O apóstolo, ele vai falar ao pastor neste momento. O pai vai falar ao filho. O discipulador vai falar ao seu discípulo nesse momento. Sabe uma coisa muito importante que você precisa entender? Para que você possa viver esse fluxo e a vontade de Deus se tornar uma realidade na sua vida em todos os níveis, em todos os sentidos. Você precisa se fortalecer da graça de Jesus. E sabe o que isso nos ajuda a entender? Que você e eu não precisamos ser bons. Aleluias! Você e eu não precisamos ser capazes. Você e eu não precisamos ser talentosos. Você e eu não precisamos ser inteligentes o bastante. Você e eu não precisamos saber mais que todos os outros. A única coisa que nós precisamos é confiar, é depender, é nos fortalecermos da graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Para que fique claro o tempo todo que é Ele quem faz em nós e não somos nós quem fazemos com a ajuda dEle. Entende? A força, a capacidade que nós precisamos para a gente praticar o que Jesus nos ensinou, para a gente fazer o que Ele nos orientou a fazer, para a gente viver como Ele mostrou que devemos viver. Viver e experimentar a vontade de Deus. Nada disso, queridos, é na nossa força. Às vezes a gente procura viver a vontade de Deus se esforçando para sermos pessoas melhores. E eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, desista de procurar viver a vontade de Deus pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. Não vai dar certo. Você e eu não temos força o suficiente. Você e eu não temos capacidade o suficiente. Eu falo isso repetidas vezes nos nossos cultos aqui. Os nossos cultos, eles não são feitos por nós. A graça, o poder, a intensidade, a maravilha de Deus se manifestando em qualquer culto que é ministrado aqui no nosso meio, não é pelo nosso esforço, é pelo tanto de liberdade que nós damos ao Espírito Santo de Deus no nosso meio, nas nossas vidas. Ele faz neste culto aquilo que lhe agrada. Ele vem e faz em nós aquilo que volta para Ele em honra e glória.
as canções de louvores a Deus aqui, os ministros que estão nos servindo em todos os níveis aqui, as orações feitas nesse lugar, a palavra sendo ministrada, nada disso deve ser pela capacidade de pessoas. Nada disso deve ser pelo talento, pela inteligência, pela habilidade, nada. Simplesmente pessoas sendo usadas como vasos nas mãos de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, que é dele que vem a graça de Jesus. Ninguém é bom o bastante, ninguém é capaz o suficiente para realizar as obras de Deus. É somente de verdade. Quando a palavra de Deus diz: fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. O que isso significa? Que nós devemos buscar a Jesus. Buscar a Jesus de todo o nosso coração. Que nós devemos clamar por Ele. Que nós devemos orar a Ele, pedindo a Ele: Senhor Jesus, derrama do poder do Teu Espírito, derrama do Teu Espírito sobre mim, e o Teu Espírito em minha vida haverá de me fortalecer. Eu creio nisso. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero ser cheio da unção do Teu Espírito. É pelo Espírito Santo de Deus que nós somos fortalecidos com a graça de Jesus Cristo. Sabe o que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando de dependência. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus, ele pertence aos humildes. Quem é cheio de si mesmo, quem confia muito na sua justiça própria, não tem lugar no reino de Deus. É por isso que a palavra de Deus tem um monte de promessas a respeito daqueles que têm a coragem o suficiente para se humilhar o quanto for necessário, para viverem só na dependência da graça de Jesus Cristo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que Ele não se exaltou, mas Ele tomou a forma de servo. Sejam servos como o Senhor Jesus foi. Porque Deus, Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos que são humildes. Dependência. Tudo é por Ele, tudo é pela graça dEle, tudo é pelo Espírito dEle. O que vai acontecer nas nossas vidas, essa dependência da capacidade, da força que Jesus vai nos dar, essa graça que vai servir para nós sermos testemunhas vivas de Jesus. Não mostrarmos Jesus apenas falando de blá blá blá, um Jesus da boca para fora, mas mostrar Jesus em palavras, mas também com vida. No domingo passado, no culto da palavra, nós falamos sobre isso, sobre de onde vem a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. A autoridade que nós temos em Cristo Jesus vem de uma vida na presença dEle, de viver na presença dEle. Queridos, entre a teoria, entre o que está aqui na Bíblia, está escrito aqui, está ensinado, está prometido, está dito, é assim que deve ser, essa é a vontade de Deus, é isso que Ele quer fazer. Isso daqui é palavra, isso daqui é teoria. Entre isso daqui, que é teoria, que é palavra, e prática, algo que se torna real, algo que se torna vivo nas nossas vidas, sabe o que tem entre essas duas coisas? A graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a palavra no papel, ela se torne palavra viva. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no meio da igreja reunida, congregada, em casa, no trabalho, no mercado, no trânsito, em qualquer lugar. É a graça de Jesus Cristo que faz com que a nossa vida saia da teoria e se torne prática, que a palavra se torne vida em Cristo Jesus. Mas a gente precisa entender também, queridos, que o propósito de Jesus, ao nos dar da sua graça, de que maneira que isso vai repercutir, o que Jesus tem em vista quando Ele derrama sobre nós a sua graça.
E às vezes a gente tem o hábito de orar pedindo graça para que a gente possa cuidar dos nossos próprios interesses. E essa também é outra distorção que às vezes a gente tem. Senhor, me dá da tua graça. E o que nos motiva a pedir da graça de Jesus? Da força do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque nós estamos cheios de problemas pessoais para resolver. E você já parou para pensar que não é para isso que Jesus deixou a graça dele, que Jesus liberou o Espírito dele para todos nós? Para ele se manifestar nas vidas de cada um de nós? A ideia que a gente tem, que eu tenho falado desde o começo, quando eu ficar bem, o Senhor vai me dar graça, Pai. E aí eu vou dar um jeito de resolver todos os meus problemas. Eu vou vencer as lutas que eu tenho enfrentado. Aí eu vou estar com a vida tranquila. Aí eu estarei forte. Aí eu estarei resolvido. Eu estarei maduro. Aí eu estarei preparado. Aí então eu terei espaço na minha vida para servir ao Senhor, para servir às pessoas, como é o teu grande mandamento: amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E queridos, quando Jesus vê a gente buscando a Ele, a gente clamando pela graça dEle, com este tipo de intenções, pensando somente em nós mesmos, nos nossos próprios interesses em primeiro lugar, esse tipo de busca nunca vai funcionar. Essa hora nunca vai chegar. Essa graça nunca estará disponível, porque não é para isso que Jesus dispensa a graça dele sobre nós. A gente sempre vai estar precisando de mais graça, porque nunca vai ser o suficiente para as nossas necessidades. E sabe por quê? É porque a graça não serve para favorecer os planos particulares, os interesses, as vaidades, e sim para favorecer o próximo. Então a gente precisa relacionar uma coisa aqui. A gente precisa relacionar: fortifique-se na graça de Deus que há em Cristo, na graça que há em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. E isso tem que estar relacionado com o grande mandamento de Deus: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Porque é para favorecer o próximo. Você está se lembrando do fluxo? A minha vida, na vida do outro, na vida do outro, na vida do outro. Por quê? Porque o reino de Deus é muito maior. Porque a vontade de Deus é maior do que as nossas próprias vidas. Aprender essa lição de que Jesus é quem cuida da nossa vida. Nós precisamos nos libertar de buscar estar dentro do reino de Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar a graça de Jesus pensando em nós mesmos, porque Jesus falou: eu cuidarei de vocês. Quanto a você, vai cuidar das pessoas que eu tenho colocado no seu caminho. Quanto a você, faça parte do fluxo, e as demais coisas da sua vida, eu vou cuidar, eu vou acrescentar. Queridos, essa lição precisa nos libertar. As nossas orações, muitas vezes, elas se tornam acanhadas, funcionais, porque a gente enche as nossas orações somente de uma lista de pedidos a Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, faz aquilo outro na minha vida. Coisas da minha vida. Coisas que eu preciso. Coisas que têm que ser resolvidas na minha vida. É muito pouco. Jesus falou: por que você está preocupado com o que eu falei para você não se preocupar? A sua vida não é mais problema teu. A sua vida é problema meu. É meu problema. Nada acontecerá com você sem a minha permissão, ou sem que eu tenha um propósito na sua vida. E é isso que às vezes, queridos, nos tira sem querer do fluxo do reino de Deus. E a gente percebe que a nossa vida não anda alinhada com a vontade de Deus, por causa de tantas coisas que a gente está arrumado para fazer. O que cabe a gente, a nossa vida é algo muito mais leve. Jesus está cuidando de mim. Eu não preciso me preocupar. Queridos, entendam só, por favor, que isso não é uma apologia à negligência, à irresponsabilidade, ok? Nós precisamos falar isso aqui
A vida de quem vive a vontade de Deus são pessoas que trabalham, e eu vou dizer para você, trabalham até mais do que pessoas que não vivem a vontade de Deus, pessoas que não são de Cristo. Mas a diferença é que elas trabalham na coisa certa. Elas trabalham naquilo que realmente é importante, naquilo que dura para sempre. Você está entendendo a diferença? Você está percebendo a diferença? Agora, quando a gente inverte isso, a gente coloca Jesus para fora. Por quê? Porque o fluxo dele ficou para fora das nossas vidas. Eu não quero fazer parte do fluxo do teu reino, Senhor, até que a minha vida seja resolvida. Depois, quando eu estiver tranquilinho, eu quero entrar no fluxo do teu reino, eu quero viver a tua vontade. Seria a mesma coisa que a gente pedir para ele uma coisa que ele falou, eu não posso dar isso. O que eu entendo que eu preciso, que você precisa é disso. E o que Jesus tem para nós, a gente não querer. E nós precisamos permitir o Espírito Santo rever isso em nós. O Espírito Santo revisar a nossa fé, a nossa visão espiritual, a nossa dimensão sobre qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque a nossa vida deveria ser cheia somente de adoração. Fazer todas as coisas para a glória de Deus, sem carregar nenhum fardo pesado. Porque todas as vezes que um fardo pesado é colocado sobre nós, a gente tem o que fazer com ele. Nós lançamos ele sobre Jesus Cristo. Aquilo que está além não nos pertence, pertence a Cristo. E aquilo que nós nos encarregamos é o fardo leve. Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, faça como um adorador, faça tudo para a glória de Deus. Ame as pessoas, abençoe as pessoas. Seja um instrumento de Deus, aonde você estiver, para que as pessoas sejam abençoadas por Deus através da sua vida. É isso que Ele nos chama a fazer. Então, aqui, nós vamos observar nesses versos nos dizendo que, junto com a graça, também vai vir o testemunho. Graça e testemunho. Graça para testemunhar. E é por isso que no verso 2 é compartilhado. Olha, aquilo que você recebeu de mim diante de muitas testemunhas, pessoas que viram e podem confirmar, atestar. É por isso que Jesus, ele está falando aqui que nós devemos ser suas testemunhas diante dos outros. Ele fala isso desde lá de trás, no livro de Atos. Olha, eu derramarei a minha graça sobre vocês quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão meu reflexo, minha imagem, meu espelho diante de todos os povos da terra. É isso que nós nos tornamos a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida a Jesus, em que nós recebemos a Jesus no nosso coração. Nós somos testemunhas pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. O nosso testemunho de vida, ele tem muito mais peso, impacto de autoridade do que as coisas que a gente fala, se elas forem diferentes. As testemunhas que olham para as nossas vidas, elas podem confirmar ou negar aquilo que a gente diz. Então, às vezes, a gente pode chegar diante de pessoas, dizendo para elas, você precisa confiar em Deus, você precisa ter fé. E a pessoa responder para qualquer um de nós dizendo, mas por que você está me dizendo que eu devo confiar em Deus, se eu não vejo que você é uma pessoa que confia em Deus? É uma palavra sem impacto, sem autoridade. Porque as pessoas com quem eu teria contato, elas não veem coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. E o ser testemunha é exatamente o contrário. É que aquilo que eu falo é a expressão de algo que eu busco, de algo que eu creio, de algo que eu sigo, de algo que eu experimento, de algo que eu vivo. E isso também é um outro detalhe muito importante, muito útil no fluxo do reino de Deus, que o testemunho de vida entre nós aqui. Agora falando desse ambiente aqui, da congregação da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, da família de Deus. Entre nós aqui, o testemunho um do outro e um ao outro, e nós podemos testificar o quanto Jesus se manifesta um na vida do outro, é também uma coisa muito útil, queridos.
Até porque o texto sagrado está dizendo que estas testemunhas, elas não são necessariamente as pessoas de fora que ainda não conhecem a Cristo. São as pessoas que caminham junto com Jesus. E é por isso uma das coisas importantes da igreja de Jesus, de a gente fazer parte da igreja. Não tem como ser de Jesus e não ser da igreja de Jesus. Não tem como ter compromisso com Jesus, seguir a Jesus, e não ter compromisso com a igreja de Jesus, de seguir o caminho da igreja de Jesus. E isso é muito útil. Porque na nossa convivência, no nosso caminhar juntos com Cristo, e a gente fala isso na missão da nossa igreja, aquilo que é a palavra de ordem, a palavra de direção na vida da nossa igreja é isso, que nós como igreja somos uma comunidade crescente de discípulos, que nós seguimos juntos conhecendo a Jesus e fazendo Jesus conhecido. Olha só, uma comunidade de discípulos, uma família. E nessa convivência entre nós, no testemunho de vida que acontece entre nós, uns diante dos outros, você vê a minha vida. E o testemunho da minha vida é conhecido por você. Eu vejo a sua vida. E o testemunho da sua vida é conhecido por mim. Por quê? Porque nós caminhamos juntos com Jesus. Nós nos conhecemos cada vez mais. É isso que mostra o nível de graça e de maturidade de cada um. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente convive, mais a gente vai saber o nível de maturidade um do outro, o nível de graça um do outro. Por favor, eu não estou dizendo isso em termos de comparação ou em termos de competição. É em termos somente de testemunho. É em termos úteis para o nosso caminhar no fluxo do reino de Deus. A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11, vai dizer... Já desse eu citei isso aqui. No capítulo 11 vai dizer... Às vezes é bom que hajam certas divergências entre vocês. Não para destruí-los, mas para que fique claro qual é a porção de cada um. Qual é o nível de fé, qual é o nível de maturidade, qual é o coração de cada um. Às vezes a gente ora como igreja, dobramos os nossos joelhos e oramos como igreja, clamando ao Senhor: Senhor, se há alguma coisa ainda na vida da tua igreja que não é segundo o teu coração, que atrapalha o mover do teu espírito no nosso meio, Senhor, revela. Porque enquanto estas coisas estiverem ocultas, enquanto houverem pecados ocultos, enquanto houverem coisas escondidas, não poderá ser tratado, não poderá haver restauração, crescimento. Mas quando essas coisas se tornam reveladas, e não precisa ser revelada publicamente, talvez apenas para uma pessoa, mas é a pessoa certa que será usada por Deus para haver tratamento, para haver cura. Quando essas coisas se tornam conhecidas, elas poderão ser tratadas para que haja saúde no nosso meio, para que a vida de Jesus flua com liberdade no nosso meio. Pelo testemunho do nível de graça, de maturidade espiritual, a gente vai saber como caminhar com cada um. Na nossa igreja nós temos encorajado cada irmão, cada irmã, num trilho de discipulado, que começa desde as pessoas que caminham conosco e que querem conhecer a Jesus ainda, ou que acabaram de entregar as suas vidas, de terem um encontro com Cristo e de se converterem a Cristo e nascerem de novo. Descubra a nova vida com Jesus, caminhar juntos. E nisso vão falando sobre as coisas da palavra de Deus que mostram aquilo que Jesus tem, a vida que Jesus tem para cada um de nós. E a ideia, que é a vontade de Deus, é que todos nós vamos crescendo até chegar num nível de maturidade. E de vez em quando eu estou em momentos de discipulado com irmãos da nossa igreja, que são crentes mais maduros, de vez em quando eu comento entre eles: olha, meus irmãos, aqui com vocês eu vou falar certas coisas num nível de pessoas que não são mais bebezinhos, que não são mais criancinhas. Pessoas que suportam uma palavra sábia, madura, direta ao coração, e você vai entender o que Deus quer falar com você. Ao passo que se eu estou caminhando com uma pessoa que ela está começando a descobrir a vida que Jesus tem para ela, existem certas coisas que talvez sejam muito impactantes para ela,
e que ela precisaria de um nível de maturidade, de graça maior, para ela poder assimilar estas coisas. Nós não estamos fazendo comparação, nós não estamos fazendo competição. Dia desses, lá em casa, a gente estava conversando com o nosso filho, estudando matemática, e a gente estava falando para ele: filho, por favor, preste atenção nestas coisas que você tem estudado hoje. Porque algumas das coisas que ele tem estudado hoje, o pai, a mãe, já sabem. Porque a gente já passou por essas aulas e já fomos mais adiante. A gente já sabe que isso que você está aprendendo agora, você vai usar isso para o resto da vida. Mas como é que você sabe? Porque nós já experimentamos isso. Não é que nós somos melhores do que o nosso filho. É somente que nós temos mais experiência. Já vimos algumas coisas mais. E podemos compartilhar. Olha, presta atenção nisso, porque eu sei que isso daqui, você vai ver isso daqui por muito tempo. Se você aprender bem agora, você terá uma vantagem enorme na sequência da caminhada. Essa maneira de tratarmos, de nos relacionarmos uns com os outros, ela só é possível quando a gente convive. Quando a gente conhece o testemunho um do outro e a gente aprende a conhecer o nível de maturidade, o nível de graça, o nível de relacionamento com Jesus de cada um. Uma pessoa pode falar para os outros que ela é crente, mas talvez ela seja crente apenas da boca para fora. A pessoa pode dizer: a minha igreja é a igreja tal. Mas na verdade ela mesma sabe que ela só vai naquela igreja a cada 3 meses, 4 meses, a cada semestre, uma vez por ano. E ela diz: aquela é a minha igreja. Mas ela não faz parte daquela igreja, ela não caminha no fluxo, ela não segue o fluxo com aquela igreja. Ela está dizendo algo que ela quer acreditar, mas que ainda não é realidade, porque não é assim que ela vive de verdade. As pessoas verão que a gente é de Jesus pelo testemunho das nossas vidas, queridos. Por aquilo que elas veem em nós. Nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de reagir, na maneira como a gente enxerga as coisas da vida e tudo mais. Então é por isso que a igreja, ela é o ambiente importante, é o ambiente saudável para encorajar, para apoiar, para fortalecer. Querido, eu quero te encorajar. Você que está aqui ouvindo essa palavra nessa noite, eu quero te encorajar. Segue o fluxo. Faça parte do mover do reino de Deus. Caminhe junto com a comunidade do reino de Deus, com o povo que segue os caminhos de Jesus Cristo. Porque esse é um ambiente fértil, saudável, para a gente ser ministrado, para a gente ser encorajado, para a gente ter a confiança de que nós não estaremos sozinhos. Às vezes a promessa de Jesus em Mateus capítulo 28, quando ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias. Às vezes existem certas dimensões onde a gente vai perceber que Jesus realmente está conosco quando ele vai levantar uma pessoa que nos conhece pelo nome, que caminha conosco. E que ela às vezes manda uma mensagem para a gente, ela telefona para a gente, ela dá uma passadinha para nos ver, para saber como é que estão as coisas. A gente vai estar sentado um do lado do outro, ou um de um lado, o outro do outro. E Jesus vai tocar no coração dessa pessoa para vir ao meu encontro, para trazer uma palavra ao meu coração, que era aquilo que eu estava precisando ouvir, que era aquilo que eu estava precisando receber. E aí eu me sentirei amado por Jesus. Mas também a igreja é o ambiente adequado para compartilhar com os outros da graça que a gente tem recebido. Talvez algumas das coisas que eu estou falando para você aqui, você nunca tinha pensado desse jeito. Talvez até sejam coisas que você crê, mas nunca tinha feito sentido da maneira como você está ouvindo nesse momento. E é assim que é, meus queridos. Algo que Deus falou comigo, e eu estou compartilhando com você. E haverão outros momentos, como há, que Deus derrama sobre você uma graça que Ele não derrama sobre mim. Exatamente porque Ele quer que eu espere por você, que eu conte com você. Que eu entenda que o fluxo do reino dele é uns aos outros.
É eu na sua vida, é você na minha vida. A graça de Deus sobre mim, eu compartilho com você. A porção da graça de Jesus sobre a sua vida, você compartilha comigo. E todos nós somos fortalecidos, somos encorajados. É por isso que ele vai dizer a orientação: transmita a outros e a outros e a outros. O fluxo de pessoa para pessoa, conforme esse nível de graça do Espírito Santo que cada um tem. Queridos, uma outra chave espiritual aqui, no meio disso, e que eu quero que você preste muita atenção nisso. A graça de Jesus, ela é como uma fonte, cuja saída, cuja vazão dela depende do seu fluxo. Eu vou repetir. A graça de Jesus, ela é como uma fonte. Você já pensou numa fonte, numa mina, de onde sai água? Que a saída dessa graça sobre as nossas vidas depende do fluxo que a gente está fazendo parte. Eu acho que a melhor forma de eu explicar isso seria uma coisa que eu, na minha infância, ultimamente eu já não tenho mais visto muito isso, mas eu sei que tem gente que faz com carro quando fica sem combustível. Mas na minha infância isso se fazia demais. Já ajudei meu pai várias vezes, quando o carro ficou sem combustível, a fazer isso. A pessoa então corre no posto de combustível com algum tipo de vasilha. E ela pega então e enche essa vasilha, esse recipiente, seja lá o que for, como se faz hoje em dia, coloca o combustível necessário para ser colocado lá. Só que os carros já há muito tempo, eles têm o caminho do combustível obstruído. De maneira que se simplesmente chegar e pegar aquela sacolinha e derramar lá, provavelmente o combustível não vai entrar no tanque. Então o que muitas pessoas fazem? Elas pegam um recipiente que está com combustível, que ele deve estar num nível mais elevado, deve vir de cima esse fluxo. E aí então essa pessoa deve fazer com que deve pegar uma mangueira, um cano, uma mangueira, qualquer coisa, que possa ser como o caminho para transportar esse combustível do lugar mais alto para o lugar mais baixo. E aí então o que se faz é usar a lei da física. E a lei da física diz que um recipiente que tem um fluxo no nível mais alto, a pressão do ar vai fazer com que esse cano, essa mangueira, se ela estiver cheia desse fluxo, não precisa fazer força nenhuma, apenas soltar aqui embaixo e o fluxo vai sair sem precisar fazer força, sem precisar derramar nem nada. O combustível que está no recipiente, no ponto mais alto, ele vai descer até o ponto que está mais embaixo e todo o combustível vai sair do recipiente, vai cair lá embaixo. Não precisa fazer esforço, não precisa mexer em nada, não precisa chacoalhar, não precisa apertar o recipiente, basta apenas deixar que o fluxo leve. É isso que acontece, queridos. É assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos viver. A gente entendendo que sempre vai ter alguém em torno de nós que precisa beber da fonte que nós temos bebido. Não importa o nível da porção que você esteja. E talvez em alguns momentos você já olhou para você mesmo e se achando muito pequeno, incapaz, limitado. Mas você está aqui nessa noite para ouvir Jesus falar com você. Descanse o teu coração, porque não depende da tua capacidade, depende da minha graça em você. O que eu espero de você é que você apenas esteja no fluxo, seguindo o fluxo. A lição de tudo isso que eu quero deixar no teu coração, querido, é que a gente se torna fraco, não quando nós nos sentimos sem força física, mas nós nos tornamos fracos de verdade quando a gente para de compartilhar aquilo que nós temos com os outros. Toda fonte que não segue o seu fluxo, ela seca e para. Águas paradas não têm vida. Então a pergunta que eu quero fazer para você: quais são as coisas que têm paralisado a sua fé? Quais têm sido as ideias,
as convicções que têm feito você se tornar uma pessoa passiva, que fica esperando Jesus vir e resolver toda a sua vida, pegar você e levantar você para aí então você viver a vontade de Deus, você participar do fluxo do reino de Deus na sua vida. Querido, querida, qual é a qualidade do seu relacionamento com Jesus? Quais têm sido as situações onde você tem sofrido tentações de negar ao Jesus que você conhece? Momentos onde você se sente pressionado, momentos onde você se sente constrangido, pessoas, lugares onde você se sente acuado. E aí, ao invés de você deixar a graça de Jesus se manifestar através da sua vida, você se acanha, você recua, você se envergonha, você se esconde. Querido, querida, nós estamos aqui nessa noite para entendermos que são exatamente estes comportamentos que fazem com que a fonte seque nas nossas vidas. Não tem palavra, não tem culto, não tem louvor, não tem oração que dê jeito. Quando nós, ao invés de avançarmos em fé em Jesus Cristo, confiando na graça que vem dele, na capacidade que é dele, na realização que é ele quem faz e não nós nos acanhamos, nós nos constrangemos, nós nos envergonhamos e acabamos por negar ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero de todo o coração que você esteja entendendo essa palavra. Eu desejo de todo o meu coração que essa palavra esteja fazendo sentido para você. Que existe um reino maravilhoso, que é muito maior do que a tua vida e que a minha vida. É muito maior do que essa igreja. É muito maior do que os nossos problemas. É muito maior do que os projetos e as necessidades que a gente tem. Sim, Deus tem uma vontade, um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Mas Ele é muito maior do que simplesmente nos dar uma caixinha de bênçãos para resolver os problemas que a gente lida. Ele quer nos atrair. E Ele estará cuidando da sua vida e da minha vida, enquanto nós estaremos seguindo o fluxo do mover do reino dEle, da vontade dEle em nós. Existe uma canção linda, que o refrão dela vai dizer: é meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar, é fluir em mim. Eu quero pedir para você fechar a sua Bíblia nesse momento. Por favor.